Você não é dono de si mesmo. Nunca foi. Desde que acordou hoje, quantas decisões foram realmente suas? O café que tomou porque precisa funcionar. A roupa que vestiu para parecer profissional. O sorriso que forçou para manter a paz. A opinião que engoliu para não causar problema. Você virou refém da própria vida. E o pior, chama isso de responsabilidade, de maturidade, de ser uma pessoa boa. Maquiavel sabia de uma verdade brutal. Quem não domina a si mesmo será dominado por outros. Não por maldade, por natureza. É assim que o poder funciona. É assim que sempre funcionou. Você cresceu acreditando que ser bonzinho te protegeria, que ceder um pouco aqui, um pouco ali te daria paz, que agradar todo mundo te faria amado. Mentira. Te fez invisível. Sabe por que você se sente exausto sem fazer nada demais? Porque dorme cansado e acorda vazio. Porque tem tudo que deveria ter e mesmo assim sente que algo está errado. Porque você não vive, sobrevive às expectativas dos outros. Sua família te ensinou a ser certinho. Seus amigos te ensinaram a ser legal. A sociedade te ensinou a ser produtivo. O trabalho te ensinou a ser profissional. O relacionamento te ensinou a ser compreensivo. E você? Quando foi que aprendeu a ser você? Maquiavel não era um monstro, era um realista. Ele entendia que o mundo não é feito de boas intenções, é feito de poder. E poder não é sobre dominar os outros, é sobre não ser dominado. É sobre olhar no espelho e reconhecer: eu sou meu. Mas você tem medo disso, não tem? Tem medo de decepcionar, medo de parecer egoísta, medo de ficar sozinho. Então prefere se diluir, ser um pouco de cada pessoa que te cerca, ser tudo, menos você. O resultado? Você virou um estranho para si mesmo. Não reconhece seus desejos, não confia em suas opiniões, não respeita seus limites. Vive pedindo permissão para existir na própria vida. Isso não é bondade, é covardia disfarçada de virtude. Você sabe o que é verdadeiro poder? Não é mandar nos outros, é não precisar da aprovação de ninguém para ser quem você é. É dizer não sem se explicar, é dizer sim sem se justificar. É sentir raiva sem pedir desculpas. É sentir alegria sem diminuir o brilho. É ser inteiro, mesmo que incomode. Maquiavel escreveu: é melhor ser temido do que amado, se não puder ser ambos. Mas ele não estava falando de crueldade, estava falando de integridade, de ser respeitado por quem você é, não amado por quem você finge ser. Você passou a vida toda sendo o que os outros precisavam. Chegou a hora de descobrir o que você precisa. E não vai ser fácil. Vai incomodar gente. Vai gerar conflito. Vai mexer com estruturas que pareciam sólidas. Algumas pessoas vão te chamar de mudado, outras de egoísta. Deixe. Porque a única coisa pior do que ser julgado por quem você é ser aceito por quem você não é. Você está pronto para se possuir de volta? Para parar de ser propriedade alheia e se tornar senhor de si mesmo? Então respire fundo, porque vamos desmontar, tijolo por tijolo, a prisão que você chamou de vida. Maquiavel viveu numa época em que tudo desmoronava. A Itália estava fragmentada, príncipes brigavam entre si, o povo sofria, a igreja mentia, os poderosos mentiam mais ainda. Ele viu uma verdade que ninguém queria admitir. O mundo não funciona como deveria funcionar. Funciona como funciona. E você? Você ainda acredita no como deveria? Por isso vive frustrado, porque espera que as pessoas sejam justas, que os chefes sejam éticos, que os amigos sejam leais, que a família seja amorosa, que o mundo seja bom. Maquiavel riu dessa ingenuidade, não por cinismo, por realismo. Os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, ele escreveu. Tradução: as pessoas se importam mais com a aparência do que com a verdade, mais com o que parece certo do que com o que é certo. Você já notou isso?
Como todo mundo finge que está tudo bem, como todo mundo sorri nas redes sociais enquanto se destrói por dentro, como todo mundo prega uma coisa e faz outra. Você também faz isso e se mata de culpa por dentro. Nietzsche completou o pensamento de Maquiavel. Deus morreu e nós o matamos. Não significa que Deus não existe. Significa que a humanidade parou de acreditar em valores absolutos, em verdades universais, em certo e errado como categorias fixas. O resultado? Cada um inventa sua própria moral e te cobra para seguir a dele. Seu chefe inventa que dedicação significa abrir mão da vida pessoal. Sua família inventa que amor significa nunca discordar. Seus amigos inventam que lealdade significa concordar com tudo. E você? Você inventou que bondade significa desaparecer. Bonhoeffer, o pastor que enfrentou Hitler, entendeu isso diferente. Ele disse: não fazer nada diante do mal é participar dele. Não basta ser bonzinho, tem que ter coragem, tem que ter posicionamento, tem que ter poder. Poder sobre si mesmo. Porque, veja bem, você não é vítima do sistema, você é cúmplice dele. Cada vez que aceita o inaceitável, você fortalece o inaceitável. Cada vez que engole sapo, você ensina o mundo a te dar mais sapos para engolir. Cada vez que não se defende, você treina os outros a te atacar. Isso não é filosofia abstrata, é matemática emocional, é física social, é a lei da ação e reação aplicada às relações humanas. Maquiavel não inventou a maldade, só explicou como ela funciona e como se defender dela. Quem negligencia o que se faz pelo que se deveria fazer, caminha mais depressa para a ruína do que para a preservação, ele escreveu. Tradução: você pode ter todas as boas intenções do mundo. Se não entender como o jogo é jogado, vai perder o jogo. E tem perdido, não é? Perdido promoções para quem fez menos e falou mais. Perdido relacionamentos para quem deu menos e exigiu mais. Perdido respeito de quem deveria te valorizar. Por quê? Porque você joga pelas regras que ninguém mais segue. Você é honesto num mundo de mentirosos, gentil num mundo de aproveitadores, confiante num mundo de traidores. E se pergunta por que não dá certo. Não dá certo porque você não entendeu a primeira regra do poder. Ela não é dada, é tomada. Não por força, por presença, por clareza, por limites, por saber exatamente quem você é e não abrir mão disso por nada nem ninguém. Você está pronto para aprender as regras do jogo que todo mundo joga, mas ninguém te ensinou? César Borgia, filho bastardo do Papa, assassino, traidor, manipulador. E o homem que Maquiavel mais admirava. Por quê? Porque Borgia entendeu que o mundo não premia os bonzinhos. Premia quem tem coragem de tomar decisões difíceis, de fazer escolhas que outros não fariam, de ser odiado pelos inimigos e respeitado pelos aliados. Você olha para essa história e pensa: que monstro! Maquiavel olhou e pensou: que eficiência! Borgia queria unificar a Itália, não por ego, por necessidade. O país estava sendo despedaçado por invasores estrangeiros, príncipes gananciosos e uma igreja corrupta. Alguém precisava tomar o controle. Alguém precisava ter poder suficiente para enfrentar o caos. Borgia mentiu quando precisou mentir, matou quando precisou matar, traiu quando precisou trair, fez alianças quando precisou de aliados, quebrou alianças quando elas se tornaram inconvenientes. E funcionou, por um tempo funcionou. Você sabe qual foi o erro dele? Confiou no Papa que o sucedeu, acreditou numa promessa, esperou lealdade onde não havia lealdade. Ou seja, foi bonzinho na hora errada e perdeu tudo. Maquiavel viu nisso uma lição brutal. Você pode ser ético com os éticos, mas se for ético com os antiéticos, eles vão te destruir. E o mundo vai ficar um pouco mais antiético. Sabe o que isso significa para você? Significa que sua bondade pode estar alimentando o sistema que você odeia. Toda vez que você aceita ser desrespeitado para manter a paz, você ensina o desrespeitador que pode continuar desrespeitando.
Toda vez que você cede para não brigar, você dá poder para quem deveria ter menos poder. Toda vez que você não reage ao abuso, você autoriza o abuso. Você não é César Borgia, não precisa matar ninguém, mas precisa entender o princípio. Há momentos na vida em que ser bonzinho é ser cúmplice do mal. Há momentos em que você precisa ser temido. Seu chefe que te explora, ele não vai parar porque você é profissional. Vai parar quando perceber que te explorar custa mais caro do que te respeitar. Seu relacionamento tóxico, a pessoa não vai mudar porque você é compreensivo. Vai mudar quando entender que pode te perder. Sua família que te desrespeita não vai parar porque você é paciente. Vai parar quando perceber que seu afeto tem limites. Isso não é maldade, é matemática emocional. As pessoas fazem o que podem fazer. Se você deixa elas passarem dos limites, elas vão passar dos limites, não por maldade, por comodidade. Por isso, Borgia, mesmo sendo um vilão, conquistou mais respeito em 2 anos do que muitos santos em 2 décadas. Porque ele sabia uma coisa que você ainda está aprendendo. O mundo não te respeita pelo que você dá, te respeita pelo que você não aceita. Borgia não foi destruído por ser cruel, foi destruído por não ser cruel o suficiente na hora que importava. Você está sendo destruído por não ser forte o suficiente na hora que importa. A diferença entre vocês dois é simples. Ele pelo menos tentou ser dono da própria vida. Você ainda está entregando a sua de bandeja para qualquer um que estende a mão. Qual dos dois está mais próximo de quem você realmente quer ser? Steve Jobs foi demitido da própria empresa. A empresa que ele criou, na garagem dos pais, com as próprias mãos. Ele tinha 30 anos, estava no auge, a Apple estava crescendo. E o conselho de administração decidiu que ele era muito difícil de trabalhar, que não colaborava, que era problemático. Tradução? Ele incomodava. Jobs não aceitava a mediocridade, não fazia concessões, não sorria quando deveria estar irritado, não concordava quando deveria discordar, não era politicamente correto na hora de defender suas ideias. Era ele mesmo e pagou o preço. Você já pagou esse preço, não é? De ser você mesmo e ser punido por isso. De falar a verdade e ser chamado de difícil. De ter padrões e ser rotulado de exigente. De não aceitar qualquer coisa e ser considerado problemático. Então, você aprendeu a se adaptar, a ser mais flexível, a escolher suas batalhas, a ser mais diplomático. Aprendeu a desaparecer. Jobs foi para o deserto, literalmente. Criou outras empresas, a Next, comprou a Pixar, mudou a indústria de animação, mudou a indústria de computadores, mudou sua própria vida. E em 1997, 12 anos depois, a Apple estava à beira da falência. Sabe quem eles chamaram para salvar a empresa? Steve Jobs. O problemático, o difícil, o não colaborativo. Por quê? Porque descobriram que a Apple sem Jobs era medíocre, previsível, irrelevante. Descobriram que o problema de Jobs não era um problema. Era exatamente o que fazia dele especial. Sua intensidade, sua obsessão por excelência, sua recusa em aceitar o bom o suficiente, sua coragem de incomodar quando todo mundo queria conveniência. Em 6 meses, ele transformou a Apple de uma empresa falida na marca mais valiosa do mundo. Como? Fazendo exatamente o que sempre fez, sendo impossível de ignorar. Você sabe qual é a diferença entre você e Jobs? Não é talento, não é oportunidade, não é sorte. É que quando ele foi rejeitado por ser quem era, ele não mudou quem era, mudou onde estava. Você faz o contrário. Quando é rejeitado por ser você, muda você. Fica onde está e se adapta, se diminui, se molda, se dilui, até não sobrar nada reconhecível. Jobs sabia uma coisa que você esqueceu. O mundo não precisa de outra pessoa normal, precisa de você sendo impossível de substituir.
E você só é impossível de substituir quando é impossível de ignorar. Quando tem personalidade, quando tem posicionamento, quando tem limites, quando sabe dizer não, quando sabe incomodar na medida certa, quando não tem medo de ser difícil para as pessoas certas. Sabe qual é a sua Apple? O lugar onde você se diminuiu para se adaptar? O relacionamento onde você engole sapo para manter a paz? O trabalho onde você aceita menos do que merece para não causar problema? Essa é sua Apple, e ela está te demitindo aos poucos, todo dia, em pequenas doses, até você se convencer de que não pertence à própria vida. Mas ainda dá tempo de ser seu próprio Steve Jobs, de parar de se adaptar e começar a exigir que o mundo se adapte a você, de parar de ser substituível e começar a ser essencial. A pergunta é: você tem coragem de incomodar? Seu cérebro tem um sistema de alarme, chama-se amígdala. Toda vez que você pensa em se posicionar, em contrariar alguém, em dizer não, ela dispara. Como uma sirene interna gritando: perigo, você vai ser rejeitado, vai ficar sozinho, vai morrer. Não vai, mas seu cérebro primitivo não sabe disso. Para ele, rejeição social ainda significa morte. Como há 50 mil anos, quando ser expulso da tribo era sentença de morte literal. Por isso você sente ansiedade quando vai confrontar alguém. Por isso seu coração acelera quando precisa defender um ponto de vista. Por isso suas mãos suam quando vai estabelecer um limite. Seu corpo está se preparando para lutar pela vida, contra um e-mail. Isso se chama sequestro emocional. Sua amígdala sequestra seu cérebro racional e você vira escravo do medo ancestral de ser abandonado. Resultado, você escolhe a segurança da submissão, prefere ser aceito como capacho do que rejeitado como pessoa. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais você evita conflito para evitar rejeição, mais rejeitado você fica. Porque ninguém valoriza quem está sempre disponível, ninguém respeita quem não tem limites, ninguém admira quem não tem personalidade. Você vira invisível tentando ser amado. Sabe o que acontece no cérebro de quem aprendeu a se possuir? A amígdala continua disparando, o medo continua existindo, mas o córtex pré-frontal, a parte racional, assume o controle. Ele diz para a amígdala: obrigado pelo alerta, mas eu sei que não vou morrer por dizer não. Eu sei que não vou ser abandonado por ter opinião. Eu sei que pessoas que me rejeitam por ser eu mesmo não são meu povo. Isso se chama regulação emocional e não é dom, é treino. Toda vez que você sente o medo e age mesmo assim, você treina seu cérebro para confiar em você. Toda vez que estabelece um limite e sobrevive, você prova para sua amígdala que você pode sobreviver sendo você mesmo. Toda vez que alguém te rejeita por ser autêntico e você não morre, seu cérebro entende: ah, então era alarme falso. Mas tem um detalhe: se você só treina isso na cabeça, não funciona, precisa treinar no corpo também. Porque o medo não é só mental, é físico, é a respiração que acelera, o peito que aperta, o estômago que embrulha, os músculos que tensionam. Por isso, você precisa treinar o corpo para aguentar desconforto emocional, para respirar fundo quando a ansiedade vem, para relaxar os ombros quando a tensão sobe, para manter a postura quando a insegurança bate. Maquiavel sabia disso intuitivamente. Quem deseja ou espera uma coisa, a consegue com mais facilidade se se apresenta como corajoso. Tradução: seu corpo precisa comunicar poder antes da sua mente se convencer de que você tem poder. Você já reparou como pessoas poderosas ocupam espaço? Como elas falam mais devagar, como elas fazem pausas, como elas mantêm contato visual, como elas não se explicam demais? Não é teatro, é neurobiologia. Quando você ocupa espaço físico, seu cérebro entende que você merece ocupar espaço social. Quando você controla sua respiração, sua mente se acalma. Quando você relaxa o corpo, suas ideias fluem melhor. Seu corpo ensina sua mente a ser poderosa. E sua mente ensina o mundo a te tratar com poder. É simples assim, e é por isso que você ainda não conseguiu, porque quer mudar por dentro sem treinar por fora. Quer ser respeitado sem treinar o corpo para aguentar o desrespeito inicial. Está na hora de treinar.
Você já reparou como todo mundo reclama das mesmas coisas, mas ninguém muda nada? Todo mundo odeia o chefe abusivo, mas ninguém confronta. Todo mundo detesta o político corrupto, mas todo mundo vota. Todo mundo critica o sistema, mas todo mundo se adapta. Por quê? Porque a sociedade moderna criou a ilusão de que reclamar é o mesmo que resistir, que desabafar é o mesmo que agir, que concordar em privado é o mesmo que discordar em público. Criou uma geração de revolucionários de sofá. Você faz parte dessa geração. Tem opinião sobre tudo, mas não age sobre nada. Sabe exatamente o que está errado no mundo, mas não muda nem o que está errado na sua vida. Isso não é coincidência, é projeto. Um povo que reclama, mas não age, é o povo perfeito para quem tem poder, porque ele libera a pressão interna sem ameaçar a estrutura externa. É como uma válvula de escape que evita a explosão. Você é essa válvula de escape. Toda vez que você desabafa sobre o chefe, em vez de confrontá-lo, toda vez que você critica o sistema, em vez de sair dele, toda vez que você reclama da situação, em vez de mudá-la, você está sendo funcional para o que você odeia. Maquiavel alertava: os homens são tão simples e obedecem tanto às necessidades presentes que aquele que engana encontrará sempre quem se deixe enganar. A necessidade presente da massa é se sentir superior moralmente sem pagar o preço da superioridade prática. É ter a sensação de resistência sem o risco da resistência real. É exatamente isso que você faz. Você se sente superior ao chefe que você não confronta, se sente melhor que o político em quem você vota, se sente mais íntegro que o sistema do qual você faz parte, sem mudar nada, sem arriscar nada, sem perder nada. E é por isso que nada muda, porque todo mundo quer mudança sem mudança, quer resultado diferente fazendo exatamente a mesma coisa. Sabe qual é o resultado prático dessa mentalidade de massa? Um mundo cheio de pessoas que não concordam com a própria vida, mas vivem ela todos os dias. Cheio de gente que sabe que merece mais, mas aceita menos. Cheio de indivíduos que entendem seu valor, mas se vendem barato. Cheio de você. E sabe o que é mais perverso? Esse sistema te convenceu de que essa passividade é virtude. Te ensinou que não causar problema é ser evoluído, que escolher suas batalhas é ser sábio, que manter a paz é ser maduro. Mentira! É ser covarde com vocabulário sofisticado. Porque veja, quando você não reage ao abuso, não está sendo zen, está sendo conivente. Quando você não se posiciona contra a injustiça, não está sendo diplomático, está sendo omisso. Quando você não luta pela sua própria vida, não está sendo pacífico, está sendo suicida. E a massa adora isso, porque sua passividade justifica a passividade dela. Sua conformidade valida a conformidade geral. Seu medo autoriza o medo coletivo. Você é o álibi da massa para continuar sendo massa. Mas tem uma coisa que Maquiavel sabia e você está descobrindo. Um indivíduo corajoso pode acordar uma multidão inteira. Uma pessoa que se recusa a aceitar o inaceitável pode inspirar outras 1000 a fazer o mesmo. Uma pessoa que se possui pode ensinar outras a se possuírem também. A pergunta é: você quer continuar sendo parte do problema ou está pronto para ser o início da solução? Você está se matando por dentro. Devagar, silenciosamente, com elegância. Cada sim que deveria ser não, cada opinião que você engole, cada limite que você deixa passar, cada vez que você se trai para agradar os outros. É um suicídio em câmera lenta. E o pior, você chama isso de maturidade. Sabe como isso se manifesta no seu corpo? Aquela tensão constante nos ombros, a mandíbula travada que você só percebe na hora de dormir, o estômago que vive embrulhado, a insônia que vem do nada, a exaustão que não passa com descanso. Seu corpo está gritando o que sua boca não consegue dizer. Eu não aguento mais ser quem eu não sou. Mas você não escuta. Você toma um remédio, faz uma terapia, medita, faz exercício, tenta controlar o estresse. Como se o estresse fosse o problema, quando o estresse é só o sintoma. O problema é que você virou estranho para si mesmo.
Não reconhece seus desejos, não confia nos seus instintos, não sabe mais o que te deixa feliz de verdade, porque faz tanto tempo que você só faz o que deixa os outros felizes. Você desenvolveu uma habilidade perigosa, consegue sentir o que os outros precisam de você antes mesmo de saber o que você precisa de você. É radar emocional, é antena para expectativas alheias, é GPS para aprovação externa. E perdeu completamente a bússola interna. Por isso você se sente perdido mesmo tendo tudo certo. Por isso se sente vazio mesmo sendo bem-sucedido. Por isso se sente sozinho mesmo estando cercado de gente. Porque a pessoa que todo mundo conhece não é você. É a versão editada, filtrada, adaptada de você. A versão que você achou que seria mais fácil de amar. E agora você está preso nessa versão, como um ator que ficou famoso por um personagem e nunca mais conseguiu fazer outro papel. Sabe qual é o nome técnico disso? Falso self. Você criou um eu falso tão convincente que até você acredita nele. Mas no fundo, numa parte muito íntima e silenciosa, você sabe que está vivendo uma mentira. E essa mentira está te corroendo por dentro. Porque você não pode amar alguém que você não conhece, não pode respeitar alguém em quem você não confia, não pode ser fiel a alguém que você trai todos os dias. E você está traindo você todos os dias. Cada vez que concorda com algo que te fere, cada vez que ri de algo que não acha graça, cada vez que diz está tudo bem quando nada está bem, cada vez que finge ser forte quando precisa de colo, você está se abandonando. E sabe o que é mais cruel? As pessoas que você tanto se esforça para agradar nem percebem seu sacrifício. Para elas, você é só conveniente, previsível, seguro, não especial, conveniente, não insubstituível, útil, não amado pelo que você é, tolerado pelo que você faz. Isso dói, não é? Perceber que você se vendeu barato, que se esforçou tanto para ser amado e conseguiu no máximo ser aceito. Que você se tornou invisível tentando ser indispensável. Mas aqui está a boa notícia. Ainda dá tempo. Você não precisa viver o resto da vida sendo versão aguada de si mesmo. Você pode voltar para casa, para você. Pode parar de ser estranho para si mesmo e começar a ser familiar novamente. Pode aprender de novo o que te move, o que te irrita, o que te excita, o que te assusta, o que você quer de verdade. Pode voltar a ser você, mesmo que incomode, mesmo que decepcione, mesmo que assuste. Principalmente se assustar, porque se não assusta, não é você, é só mais uma versão editada. A resistência não começa nas ruas, começa no espelho. Toda manhã, quando você acorda, há uma escolha silenciosa. Você vai ser você hoje ou vai ser a versão que os outros esperam de você? Essa é a primeira batalha, e você tem perdido ela todos os dias. Por isso sente que não tem poder, porque entregou o poder mais fundamental que existe, o poder de decidir quem você vai ser. Maquiavel sabia, todo mundo vê o que você parece ser, poucos experimentam o que você realmente é. Tradução: você pode enganar o mundo inteiro, mas não pode enganar a si mesmo. E você tem tentado se convencer de que está escolhendo ser flexível, que está optando por ser compreensivo, que está decidindo evitar conflito. Mentira! Você está fugindo de si mesmo. E fuga não é escolha, é desespero disfarçado de estratégia. Então, como parar de fugir? Primeiro, pare de explicar suas decisões para quem não perguntou. Você não deve satisfação da sua vida a ninguém. Você não precisa justificar suas escolhas, não precisa defender seus limites, não precisa provar que tem o direito de ser você. Você já tem esse direito, de nascimento. Segundo, comece a incomodar um pouco mais. Diga não sem dar 3 desculpas. Discorde sem pedir perdão. Tenha uma opinião sem começar com "pode ser bobagem minha, mas..." Ocupe espaço sem se desculpar por estar ali. Vai ser desconfortável, vai dar vontade de voltar atrás. Sua amígdala vai gritar que você está sendo difícil, chato, problemático. Deixe ela gritar. Terceiro, desenvolva tolerância à culpa.
Porque você vai sentir culpa toda vez que colocar você em primeiro lugar, toda vez que escolher seu bem-estar em vez do conforto alheio, toda vez que decepcionar alguém para não se decepcionar. A culpa é o sistema de alarme da sua programação antiga, tentando te manter no lugar seguro da submissão. Ignore. Quarto, encontre seu povo. As pessoas que te amam mais quando você está sendo mais você, que se animam quando você tem opinião, que respeitam quando você tem limites, que valorizam sua autenticidade em vez de punir. Essas pessoas existem, mas você não vai encontrá-las fingindo ser quem não é. Quinto, pratique pequenas coragens. Não comece querendo mudar a vida inteira de uma vez. Comece com microatos de autoposse. Não responda imediatamente todas as mensagens. Não aceite automaticamente todos os convites. Não diga desculpa quando alguém te atrapalha. Pequenas coisas, consistentemente. Sexto, desenvolva sua própria filosofia de vida. Pare de viver pelos valores que te enfiaram goela abaixo. Pense, o que realmente importa para você? O que você defende mesmo quando é inconveniente? Pelo que você está disposto a ser criticado? Escreva suas próprias regras e siga elas, mesmo quando ninguém está olhando, principalmente quando ninguém está olhando. Sétimo, cultive o silêncio interno. Aquela vozinha que fica te julgando, te comparando, te diminuindo, ela não é sua. É a voz da programação social, da necessidade de aprovação, do medo ancestral de abandono. Você pode ouvi-la, mas não precisa obedecê-la. Pode agradecer pela preocupação e fazer o que você sabe que é certo para você. Porque no final das contas, resistir psicologicamente é isso, parar de trair a si mesmo para agradar os outros. É escolher ser odiado por quem você é do que amado por quem finge ser. É decidir que sua paz interior vale mais que a aprovação externa. É entender que você não pode ser seu próprio inimigo e esperar que o mundo seja seu aliado. Você está pronto para parar de lutar contra você mesmo? Você quer mudar o mundo? Pare de tentar agradar ele. Porque toda mudança social real começou com alguém que teve coragem de incomodar. Alguém que se recusou a aceitar o "sempre foi assim". Alguém que preferiu ser odiado pela verdade do que amado pela mentira. Rosa Parks não se levantou do ônibus tentando ser simpática com os racistas. Gandhi não lutou pela independência da Índia se preocupando se os ingleses iam gostar dele. Nelson Mandela não saiu da prisão para pedir permissão para ser livre. Eles entenderam algo que você ainda está aprendendo. A mudança social não vem de consenso, vem de conflito. Conflito construtivo, conflito necessário, conflito que expõe a podridão que todo mundo prefere fingir que não existe. Mas você tem medo do conflito, por isso nada muda ao seu redor. Você quer que o chefe pare de te explorar? Pare de ser explorável. Não adianta reclamar dele para os colegas, adianta confrontá-lo diretamente. Adianta estabelecer limites claros, adianta estar disposto a sair se ele não respeitar. Você quer que sua família pare de te desrespeitar? Pare de ser desrespeitável. Não adianta chorar no quarto. Adianta dizer, isso não vai acontecer mais. Adianta impor consequências. Adianta estar disposto a se afastar se necessário. Você quer que o mundo seja mais justo? Pare de ser injusto com você mesmo. Porque aqui está a verdade que ninguém te conta. Você é um laboratório social. O jeito que você se trata ensina ao mundo como te tratar. O jeito que você reage ao abuso determina quanto abuso você vai receber. Se você aceita ser tratado como capacho, você está votando num mundo onde capachos existem. Se você aceita ser explorado, você está legitimando a exploração. Se você aceita viver pequeno, você está ensinando outros a viverem pequenos também. Toda vez que você se diminui, você torna o mundo um pouco mais hostil para pessoas como você. Toda vez que você se trai, você torna a traição um pouco mais normal. Toda vez que você não se defende, você torna a agressão um pouco mais aceitável. Você não é vítima do sistema, você é cúmplice dele. Mas isso também significa que você tem poder para mudá-lo, começando por você. Imagine um mundo onde cada pessoa se recusasse a aceitar o inaceitável, onde cada indivíduo tivesse limites claros e fizesse valer esses limites, onde cada ser humano se tratasse com o respeito que merece. Como seria esse mundo?
Seria um mundo onde chefes abusivos não teriam funcionários, onde políticos corruptos não teriam votos, onde relacionamentos tóxicos não teriam parceiros, onde sistemas injustos não teriam participantes. Seria um mundo onde o poder não se concentraria nas mãos de quem abusa, mas nas mãos de quem se respeita. Mas isso só acontece quando você para de esperar que os outros mudem e começa a mudar você. Quando você para de reclamar do mundo lá fora e começa a transformar o mundo aqui dentro. Quando você entende que a revolução mais radical que você pode fazer é parar de trair a si mesmo. Maquiavel disse: quem negligencia o que se faz pelo que se deveria fazer, caminha mais depressa para a ruína do que para a preservação. O que se deveria fazer? O mundo deveria ser justo, as pessoas deveriam ser honestas, a vida deveria ser fácil. O que se faz? Você se posiciona, estabelece limites, vive com integridade independente do que os outros fazem. A mudança social começa quando você para de viver no deveria e começa a viver no faço. Quando você para de ser mais um reclamando e vira o um fazendo. Você está pronto para ser a mudança que quer ver no mundo? Ou vai continuar esperando que ela venha de fora? Você chegou até aqui por um motivo. Não foi acidente, não foi curiosidade, foi reconhecimento. Você reconheceu a si mesmo nessas palavras, viu sua vida sendo descrita, sentiu suas feridas sendo tocadas, percebeu que não está sozinho nessa prisão que construiu chamada ser uma pessoa boa. E agora? Agora você tem uma escolha que vai definir o resto da sua existência. Pode fechar essa janela e voltar para a vida de sempre, fingir que não leu nada disso, continuar sendo a versão aguada de si mesmo, continuar aceitando migalhas de respeito, continuar sendo propriedade alheia, continuar morrendo devagar. Ou pode acordar, pode olhar no espelho e dizer: chega, eu sou o meu. Pode começar, hoje, agora, neste minuto, a se possuir de volta. Não vai ser fácil, vai incomodar gente que preferia você submisso, vai decepcionar quem se acostumou com sua disponibilidade incondicional, vai gerar conflitos que você passou a vida toda evitando. Vai doer. Mas sabe o que dói mais? Chegar aos 60, 70, 80 anos e perceber que você passou a vida inteira sendo figurante da própria história. Que você teve todo esse tempo, toda essa oportunidade, toda essa vida e escolheu desperdiçar sendo quem os outros queriam que você fosse. Que você morreu sem nunca ter vivido. Maquiavel escreveu 500 anos atrás, mas estava falando com você hoje. É melhor ser temido do que amado, se não puder ser ambos. Mas ele não estava falando de crueldade, estava falando de integridade. De ser respeitado por quem você é, de ocupar espaço, de incomodar quando necessário, de ser impossível de ignorar, de ser você. Imagine acordar amanhã e não sentir aquele peso no peito, não sentir a tensão de estar sempre representando um papel, não sentir o cansaço de estar sempre disponível para todo mundo, menos para você. Imagine falar o que pensa, sentir o que sente, querer o que quer, recusar o que não aceita. Imagine ser livre, dentro da própria vida. Isso não é sonho, é escolha. E você pode fazer essa escolha agora. Pode começar pequeno, com um não que deveria ter dito há meses, com uma opinião que deveria ter expressado há semanas, com um limite que deveria ter estabelecido há anos. Pode começar a se possuir de volta. Uma decisão de cada vez. Um limite de cada vez, uma verdade de cada vez, até que um dia você acorde e se reconheça no espelho, até que um dia você sinta que finalmente chegou em casa, em você, até que um dia você entenda que sempre teve o poder que procurava lá fora, o poder de ser dono de si mesmo. Maquiavel tinha razão, não deixe ninguém te possuir. Nem seus medos, nem suas inseguranças, nem sua necessidade de aprovação. Nem ninguém. Você nasceu livre, é hora de viver livre. E se essa reflexão mexeu com algo dentro de você, se você se reconheceu nessas palavras, se sentiu que não está sozinho nessa jornada de volta para si mesmo, deixa um like para que mais pessoas possam encontrar esse conteúdo.
Compartilha com quem precisa ouvir isso. Comenta sua experiência, sua luta, sua vitória. Porque quando uma pessoa se liberta, ela liberta outras também. Quando uma pessoa se possui, ela ensina outras a se possuírem. Juntos, podemos criar um mundo de pessoas livres, começando por você, agora.